O Livro das Mutações Celestiais. Esse livro foi escrito por David Miranda Santos, advogado, investidor, escritor prolífico e, o mais importante, servo do Deus Altíssimo. Capítulo 1. O ciclo da simplicidade. Do que é simples, se sustenta o que é complexo. A simplicidade não é falta de profundidade. É profundidade destilada. E por isso o sábio prefere o simples. Do simples sustenta. Ele é. O complexo cansa. Cansa porque exige controle. O controle rompe o fluxo. E o fluxo restaura. Capítulo 2. A dança da luz e da sombra. A luz só existe porque aprendeu a atravessar a sombra. Quem foge das trevas jamais compreenderá a claridade. A alma não é feita apenas de luz, nem apenas de sombra. O equilíbrio é a dança sagrada entre ambos. O universo não é feito apenas de luz, nem apenas de sombra, mas da dança incessante entre os dois. Aquele que nega sua sombra, nega a si mesmo a plenitude. Aquele que se perde na luz, ignora a profundidade. Capítulo 3. O silêncio e a eternidade. O silêncio é a linguagem do que é eterno. O homem que não suporta o silêncio ainda não encontrou a si mesmo. Deus fala mais claramente quando o homem se cala. Onde o ego se cala, Deus permanece. O mundo grita, mas a verdade sussurra. A compreensão mais profunda não reside nas palavras ditas, mas nos espaços entre elas, onde o silêncio revela os segredos mais íntimos da existência. Capítulo 4. A crise como portal. A crise não é um beco sem saída, mas um portal. A lagarta não se transforma em borboleta sem a crise do casulo. A verdadeira transformação não é a fuga da crise, mas a coragem de mergulhar nela. Aquele que evita a crise, evita o seu próprio crescimento, condenando-se à estagnação. O crescimento verdadeiro não é um processo linear, mas uma metamorfose dolorosa, impulsionada pelas fissuras da crise. Capítulo 5. O vazio e o propósito. O vazio não é ausência, é preparação. Nada novo entra onde tudo já está ocupado. O esvaziamento é o preço da plenitude. A vida é a busca incessante por um propósito, que dê sentido ao preenchimento. Aquele que preenche seu vazio com distrações jamais encontrará a plenitude. A verdadeira abundância não é ter muito, mas ter um propósito que torne o pouco suficiente. Capítulo 6. Amor, medo e coragem. O amor e o medo são os dois lados da mesma moeda. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão inabalável de amar, mesmo quando o medo sussurra as piores consequências. O amor que se retrai pelo medo é a maior das covardias, e a vida que não ousa amar não vive plenamente. O medo é o guardião da sua zona de conforto e a coragem, a chave que o liberta. Capítulo 7. Sabedoria e ignorância. O conhecimento é um oceano. A ignorância é a vastidão do que não se sabe.
A sabedoria não é a ausência de ignorância, mas a compreensão de sua própria vastidão. O tolo se orgulha do que sabe. O sábio se maravilha com o que ainda pode aprender, pois é na fronteira entre o conhecido e o desconhecido que a verdadeira sabedoria floresce. Capítulo 8. Fé e razão em equilíbrio. A razão é a luz que ilumina o caminho. A fé é a bússola que aponta para o desconhecido. O tolo escolhe um e nega o outro, caminhando na escuridão ou sem direção. O sábio compreende que a plenitude da existência reside no equilíbrio sutil entre a fé que ousa sonhar e a razão que ousa questionar, pois é na dança entre o crer e o compreender que a verdade se revela. Capítulo 9. A queda e a elevação. A queda não é o oposto da elevação, é parte do mesmo movimento. Há derrotas que são livramentos disfarçados. Nem toda porta fechada é obstáculo. Algumas são proteção. A vida se move em ciclos, não em linhas retas. Toda mutação verdadeira exige a morte de uma forma antiga. O que resiste à mudança se fragmenta. O que aceita a mudança se transforma. Capítulo 10. O tempo revelador. O tempo não castiga. Ele revela. Toda perda carrega um chamado oculto. Aquele que aprende a perder se torna impossível de ser derrotado. A vida é um ciclo incessante de perdas e ganhos. O tolo se apega ao que se foi e lamenta o que não veio. O sábio compreende que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas na capacidade de aceitar a perda como um portal para um novo ganho. Capítulo 11. A voz da verdade. A verdade não grita, ela sussurra. Ela não habita nos salões barulhentos, mas nos recessos silenciosos da mente que ousa refletir. A verdadeira sabedoria não é o que se sabe, mas o que se compreende no silêncio da própria alma. A verdade mais profunda não se manifesta no clamor, mas na quietude, pois é no que se esconde que o que é mais essencial se prepara para ser revelado. Capítulo 12. A paz na resolução. A paz não é a ausência de conflito, mas a presença da resolução. É forjada no calor da batalha, quando a vontade de compreender supera a de vencer. A verdadeira paz não é um estado estático, mas um processo dinâmico de transmutar a discórdia em harmonia. Aquele que busca a paz fugindo do conflito encontrará apenas uma trégua ilusória. Capítulo 13. Destino e liberdade. O destino não é uma linha traçada no tempo, mas um campo de infinitas possibilidades. A liberdade não é a ausência de limites, mas a capacidade de escolher dentro deles. O destino não é o que nos acontece, mas o que fazemos com o que nos acontece. Aquele que compreende isso, descobre que a liberdade é a própria essência da existência.
Capítulo 14. A aceitação do inevitável. O homem que aceita o inevitável caminha em paz. O homem que o combate se esgota. Nada precisa ser segurado com força. O que é verdadeiro não escapa. O que escapa nunca foi posse. Confiar é descansar em movimento. O descanso não interrompe o caminho. Ele o sustenta. Capítulo 15. O fim e o princípio. Toda jornada, por mais longa que seja, é um retorno. O princípio contém em si o germe da finalização, e a finalização, a revelação da essência do princípio. A maestria não está em iniciar ou terminar, mas em compreender que o fim é apenas o princípio desvelado e que a verdadeira essência reside na circularidade perfeita da existência. Capítulo 16. A raiz e a visibilidade. A raiz cresce no escuro. Por isso, o sábio não teme os períodos de invisibilidade. O que ainda não aparece está sendo preparado. A pressa rouba o processo. O processo revela o sentido. Nem tudo o que é lento está atrasado. Algumas coisas amadurecem no ritmo da eternidade. Capítulo 17. O erro e a atenção. O erro repetido é um pedido de atenção. A atenção interrompe ciclos desnecessários. Nem todo ciclo precisa ser repetido. Alguns existem apenas para serem reconhecidos e encerrados. Encerrar não é fracassar, é concluir. Conclusão traz descanso. O descanso restaura a percepção. Capítulo 18. A verdade e a clareza. A lucidez não promete felicidade constante. Promete verdade. A verdade sustenta mais do que o prazer passageiro. O prazer passa. A verdade permanece. Quem escolhe a verdade aceita o custo da clareza. O custo da clareza é a perda de fantasias. Capítulo 19. A presença e a oração. Viver com inteireza é a forma mais elevada de oração. A oração silenciosa sustenta o caminho, mesmo quando não há respostas, mesmo quando há apenas presença. A presença basta. Tudo o mais é acréscimo. Tudo o que insiste em permanecer falso acaba ruindo. O que é verdadeiro não precisa ser sustentado à força. Capítulo 20. A força e o alinhamento. A força excessiva revela desalinhamento. O alinhamento reduz o esforço. O homem cansado luta contra a vida. O homem alinhado caminha com ela. Nada que é vivo permanece rígido. A rigidez antecede a quebra. A flexibilidade preserva a travessia. Capítulo 21. O fluxo e a experiência. O sábio aprende com o fluxo. O tolo tenta detê-lo. O fluxo não se explica, ele se experimenta. A experiência ensina onde o discurso falha. Quem fala demais escapa de si. Quem observa se encontra. A observação é o início da sabedoria. Capítulo 22. O tempo certo e a atenção. A sabedoria não acelera.
Ela aguarda o tempo certo. O tempo certo não se anuncia. Ele se revela ao atento. A atenção é rara. Por isso a clareza também é. A mente dispersa cria ruído. O ruído encobre a verdade. Capítulo 23. Silenciar e transformar. Silenciar é um ato de coragem. Poucos suportam ouvir o que emerge. O que emerge transforma. A transformação desorganiza antes de ordenar. Quem foge da desorganização perde a ordem futura. A ordem verdadeira nasce do atravessamento. Capítulo 24. Entrega e confiança ativa. Atravessar exige entrega. Entrega não é desistência, é confiança ativa. A confiança ativa sustenta o passo, mesmo quando o chão não é visível. O invisível sustenta mais do que o aparente. O aparente distrai. O invisível orienta. Capítulo 25. Profundidade e recolhimento. Aquele que vive apenas no visível se perde na superfície. A profundidade exige recolhimento. Recolher-se não é fugir, é preparar-se. Toda preparação acontece longe dos aplausos. O aplauso cedo rouba consistência. A consistência nasce no anonimato. Capítulo 26. Raízes e estações. O que cresce em silêncio cria raízes fortes. Raízes fortes sustentam longas estações. Nem toda estação é fértil. Algumas apenas fortalecem. O fortalecimento precede a frutificação. Quem exige fruto fora do tempo, mata a árvore. Capítulo 27. Ciclos e aceitação. O sábio respeita os ciclos. Os ciclos não negociam, eles apenas se cumprem. Resistir aos ciclos gera sofrimento desnecessário. Aceitá-los reduz a dor. A dor aceita e ensina. A dor negada aprisiona. Capítulo 28. A dor como lapidação. Aprender com a dor encurta o caminho. Ignorá-la prolonga a travessia. A travessia não é punição, é lapidação. A lapidação remove excessos. O excesso obscurece o essencial. O essencial é simples, por isso poucos o reconhecem. Capítulo 29. Controle e fluxo. O simples exige maturidade. O complicado seduz o imaturo. O sábio prefere o simples. O simples sustenta. O complexo cansa. Cansa porque exige controle. O controle rompe o fluxo. O fluxo restaura. Capítulo 30. Tempo e ação. Quem confia no fluxo não abandona a responsabilidade. Ele apenas age no tempo correto. Agir fora do tempo cria resistência. Agir no tempo dissolve obstáculos. O obstáculo muitas vezes é aviso. Ignorá-lo cobra preço. Escutá-lo ajusta a rota. Capítulo 31. Preservação e conquista. A rota correta raramente é a mais rápida, mas é a que preserva. Preservar é mais sábio do que conquistar. A conquista sem preservação gera vazio. O vazio não preenchido se torna ruído. O ruído afasta a presença. Capítulo 32. Presença e ordem. A presença não grita, ela permanece. Onde há presença, há ordem. Onde há ordem, há paz. A paz não depende das circunstâncias, depende do alinhamento interior.
O interior desalinhado projeta conflitos. O alinhado dissolve disputas. Capítulo 33. O campo de batalha invisível. Nada externo precisa ser vencido antes do interno. O maior campo de batalha é invisível. Quem vence por dentro caminha livre por fora. A liberdade interior não precisa de permissão. Ela nasce do desapego. Capítulo 34. Desapego e identidade. Desapegar não é rejeitar. É não confundir identidade com posse. O que possuis não te define. O que sustentas no espírito, sim. O espírito nutrido suporta perdas externas. O espírito negligenciado se abala facilmente. Capítulo 35. O cuidado do espírito. Cuidar do espírito é estratégia. Estratégia silenciosa. O silêncio bem cultivado governa mais que o barulho. O barulho consome energia. A energia é recurso sagrado. Desperdiçá-la empobrece a travessia. Canalizá-la fortalece o caminho. Capítulo 36. Perseverança e caráter. O caminho se revela a quem persevera. A perseverança vence onde o talento falha. O talento sem constância se perde. A constância molda o caráter. O caráter sustenta o destino. O destino não é imposto. Ele é construído em silêncio. Capítulo 37. Escolhas silenciosas. Cada escolha silenciosa inclina o futuro. O futuro não chega de repente. Ele se forma agora. Quem cuida do agora honra o depois. O agora é o único tempo disponível. Tudo mais é projeção. Habitar o agora é liberdade. Capítulo 38. Liberdade e insegurança. A liberdade assusta os inseguros. Por isso, muitos preferem correntes conhecidas. O conhecido conforta, mas não transforma. A transformação exige risco consciente. O risco consciente não é imprudência, é fé em movimento. Capítulo 39. Fé em movimento. A fé em movimento revela caminhos ocultos. Os caminhos ocultos não se mostram aos apressados. Eles se revelam aos perseverantes. Aquele que aguarda com paciência. Encontra o tempo certo. O tempo certo não se força. Ele apenas se reconhece. Capítulo 40. Reconhecimento e paz. Reconhecer é mais sábio do que conquistar. A conquista exaure. O reconhecimento pacifica. A paz não nasce da ausência de conflito. Ela nasce da ordem interior. Onde há ordem interior, o exterior se ajusta. Capítulo 41. Alinhamento silencioso. Não tentes corrigir o mundo antes de alinhar o espírito. O mundo responde ao alinhamento silencioso. Aquele que exige compreensão imediata ainda não confiou. A confiança dispensa garantias. Garantias excessivas denunciam medo. Capítulo 42. Medo e visão. O medo estreita a visão. A visão estreita cria falsas urgências. A falsa urgência conduz a decisões rasas. O sábio prefere perder tempo a perder direção. Direção vale mais que velocidade. Velocidade sem direção amplia o erro. Capítulo 43. Atenção
e ciclos. O erro repetido é um pedido de atenção. A atenção interrompe ciclos desnecessários. Nem todo ciclo precisa ser repetido. Alguns existem apenas para serem reconhecidos e encerrados. Encerrar não é fracassar, é concluir. Conclusão traz descanso. Capítulo 44. Percepção e conflito. O descanso restaura a percepção. A percepção clara dissolve conflitos artificiais. Muitos conflitos existem apenas porque o homem se afastou de si. Retornar a si é o início da cura. A cura raramente é barulhenta. Ela acontece enquanto a vida segue. Capítulo 45. Distração e essência. O barulho distrai. A distração adia o essencial. O essencial sempre retorna. Ignorá-lo apenas aumenta seu peso. O peso não vem para punir, vem para despertar. Capítulo 46. Despertar e lucidez. O despertar não é confortável, mas é libertador. Quem desperta perde ilusões e ganha lucidez. A lucidez não promete felicidade constante, promete verdade. A verdade sustenta mais do que o prazer passageiro. Capítulo 47. Realidade e adornos. O prazer passa, a verdade permanece. Quem escolhe a verdade aceita o custo da clareza. O custo da clareza é a perda de fantasias. A perda de fantasias devolve energia. A energia retorna ao que é real. O real não precisa de adornos. Ele se sustenta por si. Capítulo 48. Viver com inteireza. O homem que vive no real não precisa provar nada. Ele apenas vive. Viver com inteireza é a forma mais elevada de oração. A oração silenciosa sustenta o caminho. Mesmo quando não há respostas, mesmo quando há apenas presença, a presença basta. Capítulo 49. A quietude como fundamento. A quietude não é inatividade, é o solo fértil da criação. Toda ação nascida da quietude carrega propósito. O sábio não teme parar. Sabe que é no parar que a direção se revela. O mundo corre, mas a alma sabe esperar. Esperar não é perder tempo, é honrar o tempo certo. Capítulo 50. A humildade do aprendizado. O verdadeiro aprendizado começa quando o ego se cala. O mestre é aquele que ainda se surpreende. A surpresa mantém a mente aberta. A mente aberta permite que o novo entre. O novo não entra onde há certezas rígidas. A humildade é a porta da sabedoria. Quem se julga pronto, fecha a porta. Capítulo 51. A beleza do inacabado. O inacabado não é imperfeito, é promessa. A vida é processo, não produto. O sábio aprecia o caminho mais que a chegada. A chegada é momentânea. O caminho é eterno. Tudo que está vivo está em transformação. Aceitar o inacabado é aceitar a vida. Capítulo 52. A força da vulnerabilidade. A vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem de ser verdadeiro. O invulnerável constrói muralhas. O vulnerável constrói pontes. As pontes permitem encontros. Os encontros transformam. Quem se esconde do medo, esconde-se da vida. Capítulo 53.
A sabedoria do corpo. O corpo não mente. Ele registra cada escolha, cada emoção retida. O sábio escuta o corpo. O corpo fala através do cansaço, da leveza, da dor. Ignorar o corpo é ignorar mensagens sagradas. A saúde não é apenas ausência de doença. É o equilíbrio silencioso entre corpo e espírito. Capítulo 54. A generosidade do desapego. Dar não é perder. É receber em outra forma. O desapego permite a circulação. O que circula, vive. O que se estagna, apodrece. A generosidade não mede. Ela simplesmente flui. Quem dá com expectativa, não dá, negocia. Capítulo 55. O poder do exemplo silencioso. As palavras convencem. O sábio não precisa discursar. Sua vida é o ensinamento. As ações ecoam mais longe que as palavras. Viver em coerência é a maior revolução. Revolução silenciosa, porém transformadora. Capítulo 56. A aceitação da impermanência. Nada permanece. Tudo flui, tudo se transforma. Aceitar a impermanência é viver em paz. O apego é sofrimento por antecipação. A vida é uma série de despedidas e chegadas. Quem se agarra ao rio se afoga. Quem flui com ele chega ao mar. Capítulo 57. A importância do desconhecido. O desconhecido não é ameaça, é oportunidade. A vida começa onde termina a zona de conforto. O sábio não teme o não saber. Sabe que é no não saber que o novo nasce. A curiosidade mantém a alma jovem. A certeza envelhece o espírito. Capítulo 58. A beleza da limitação. A limitação não é prisão, é forma. Toda criação nasce dentro de limites. O rio é belo porque tem margens. A vida ganha sentido dentro de certos fins. Reconhecer os limites é saber onde começa a liberdade. A liberdade sem limite é vazio. Capítulo 59. A sabedoria do não fazer. Há momentos em que a ação certa é não agir. O não fazer não é preguiça. É respeito pelo ritmo das coisas. Forçar é violentar. Esperar é permitir. O sábio sabe quando plantar e quando regar. E sabe, sobretudo, quando apenas observar. Capítulo 60. A integração dos opostos. A vida não é escolher entre claro e escuro. É aprender a dançar com ambos. O equilíbrio não está no meio estático. Está no movimento entre os polos. Quem rejeita um lado, rejeita parte de si. A totalidade só existe quando os opostos se abraçam. O abraço dos opostos gera vida nova. Capítulo 61. A gratidão como visão. A gratidão não é apenas por aquilo que se tem, é por aquilo que se é. É por estar vivo, por respirar, por sentir. A gratidão transforma o comum em sagrado. O sábio não precisa de muito para ser grato. Basta o sol, a chuva, o silêncio, o encontro. A gratidão é a visão que revela a abundância invisível. Capítulo 62. A força da comunidade solitária. Caminhar sozinho não é solidão, é encontro consigo. A comunidade verdadeira nasce de indivíduos inteiros. A inteireza não se perde no coletivo, enriquece-o.
O sábio sabe estar só sem se sentir solitário, e sabe estar com os outros sem se perder. Capítulo 63. A leveza da responsabilidade. Responsabilidade não é peso, é poder de resposta. Cada escolha é uma resposta à vida. Responder com consciência é viver com leveza. A leveza não é irresponsabilidade, é a escolha de carregar apenas o necessário. O necessário é sempre simples. Capítulo 64. A sabedoria do deserto. O deserto não é vazio, é espaço. Espaço para ouvir, para respirar, para renascer. A vida moderna nos nega o deserto, enche cada momento com ruído. O sábio busca o deserto interior. Lá, as vozes essenciais sussurram. Capítulo 65. A beleza do ordinário. O extraordinário habita no ordinário. O milagre é a vida comum. O sol que nasce, a água que mata a sede, o olhar que acolhe. O sábio não busca o espetáculo, encontra a maravilha no cotidiano. Quem não vê beleza no simples, não haverá no complexo. Capítulo 66. A força da não resistência. Não resistir não é passividade, é fluir com a força da vida. A resistência gera atrito, cansaço, frustração. A não resistência preserva energia. A energia preservada é usada para criar. O bambu não resiste ao vento, curve-se e sobrevive. A rigidez quebra. Capítulo 67. A sabedoria do fim. Todo fim carrega um novo começo. O sábio não teme os fins. Sabe que são necessários. A folha que cai alimenta a árvore. A noite que chega prepara o amanhecer. Encerrar é permitir que algo novo nasça. A vida é uma série de mortes e renascimentos. Capítulo 68. A importância do ritual. O ritual não é vazio, é símbolo. Símbolo do sagrado no cotidiano. O ritual dá significado aos gestos simples. Comer, dormir, acordar, tudo pode ser ritual. O sábio transforma o comum em cerimônia. A cerimônia é a vida vivida com presença. Capítulo 69. A força da intuição. A intuição não é irracional. É conhecimento além da razão. A razão analisa, a intuição sabe. O sábio escuta a voz interior. Ela fala baixo, mas falam verdade. Ignorar a intuição é ignorar uma parte essencial da sabedoria. Capítulo 70. A beleza da paciência. A paciência não é espera passiva. É confiança ativa no tempo certo. O fruto não amadurece antes da hora. Apressá-lo é estragá-lo. O sábio não corre atrás do tempo. Caminha com ele e chega sempre na hora certa. Capítulo 71. A sabedoria do sonho. O sonho não é fuga, é ensaio. Ensaio para possibilidades futuras. O sábio não despreza os sonhos. Sabe que são mensagens da alma. Sonhar acordado é criar. Sonhar dormindo é descansar e receber. Capítulo 72. A força do perdão. Perdoar não é esquecer, é libertar. Libertar-se do peso do ressentimento. O perdão não muda o passado, muda o futuro. Quem não perdoa carrega uma prisão interior.
O perdão é a chave que abre a cela. Capítulo 73. A beleza da imperfeição. A imperfeição não é defeito, é assinatura. A vida é imperfeita, e é isso que a torna única. O sábio não busca a perfeição, busca a autenticidade. A autenticidade é sempre imperfeita e, por isso, bela. Capítulo 74. A sabedoria do descanso. Descansar não é perder tempo, é recuperar energia. A vida moderna nos rouba o descanso. O sábio protege seus momentos de pausa. Sabe que é no descanso que a alma se renova. O descanso é parte essencial do caminho. Capítulo 75. A força da compaixão. Compaixão não é pena, é reconhecimento. Reconhecer no outro a mesma humanidade que há em si. A compaixão quebra barreiras, cria pontes onde havia abismos. O sábio não julga, compreende, e na compreensão ama. Capítulo 76. A beleza do mistério. Nem tudo precisa ser explicado. O mistério tem sua própria beleza. A vida é cheia de perguntas sem resposta. O sábio não se angustia com o inexplicável. Aprecia o mistério como parte da jornada. O mistério mantém a alma curiosa e humilde. Capítulo 77. A sabedoria da natureza. A natureza não tem pressa. Tudo acontece no tempo certo. As estações não discutem, simplesmente são. O sábio observa a natureza e aprende. Aprende paciência, ciclicidade, renovação. A natureza é o mestre silencioso. Capítulo 78. A força do agora. O passado já se foi. O futuro ainda não chegou. Só existe o agora. O sábio habita o presente. É no presente que a vida acontece. Fugir do agora é fugir da vida. O agora é o único momento real. Capítulo 79. A beleza da simplicidade voluntária. Viver com pouco não é pobreza, é riqueza interior. O excesso confunde, o essencial clareia. O sábio escolhe a simplicidade. Sabe que menos é mais. Menos coisas, mais significado. Menos ruído, mais silêncio. Menos correria, mais presença. Capítulo 80. A sabedoria do círculo. A vida não é linha reta, é círculo. Tudo retorna, tudo se renova. O fim se encontra com o começo. O sábio não busca a linha reta. Aceita as curvas, os retornos, os ciclos. No círculo não há perda, há transformação. Capítulo 81. A unidade de todas as coisas. Tudo está conectado. O rio é o mar, a nuvem é a chuva, a semente é a árvore. Separar é ilusão. O sábio vê a unidade por trás da diversidade e age a partir dessa visão. Cuidar de si é cuidar do todo.
Cuidar do todo é cuidar de si. Na unidade encontramos a paz final. Obrigado a todos os que amo e a todos que me amam. Amem uns aos outros, destruam os obstáculos, desafios e inimigos, em nome do Senhor dos Exércitos. Vençam. Tudo para a honra e glória do Deus Altíssimo. Como disse Mihael, logo estarás bem quando longe do mal.